número pessoal e entender qual que é o número que rege 2024 com ele, Paulo. Como você está? Que Quanto delícia tempo! te ver, Pan. Tô muito feliz. Que saudades, eu Uma também. honra estar aqui agora novamente. Tô muito feliz também, porque esse é um cálculo que a gente fala basicamente todos os anos. Sim. E é sempre importante reforçar, porque nós, você não, né? Mas nós sempre esquecemos. Sim. E esse é um número muito forte, muito poderoso, que muda anualmente. Então os nossos desafios, nossas metas, nossos objetivos também se transformam, né? Totalmente. Eu falo que o ano, que a gente chama de ano pessoal e ano universal, são duas energias que regem a nossa vida, né? Quando eu falo ano universal, é o 2024, que depois eu vou ensinar a calcular de uma forma muito simples para a gente entender qual é a energia coletiva que o planeta vive. E fora isso tem o nosso ano pessoal, para a gente entender qual é a energia que eu individualmente vou viver em 2024. E para que serve o ano pessoal? Entender o momento mais favorável, menos favorável, sabe? Para a gente entender o que esse ano ele vai me beneficiar mais. E às vezes acontece um embate entre o ano pessoal e o ano universal? Acontece, tanto pode acontecer embates, mas principalmente eu falo que ele potencializa, positivamente falando. Ai, que bom. Imagina, por exemplo, a pessoa que tem um ano universal e ano pessoal com o mesmo número. Fica tudo mais intenso, só que isso pode ser muito bom. Vamos começar então aprendendo a calcular o nosso ano pessoal, pode ser? Ó, o ano universal, eu acho que é melhor só pra gente entender vamos o lá, coletivo. então, que aí vale pra todo mundo, que a gente né? vai utilizar o resultado do ano universal pro ano pessoal. Perfeito, tá? vamos lá então. Inclusive é o cálculo mais simples do mundo. A gente vai pegar então, ó, 2024. Basta somar dígito por dígito. Então, 2 mais 0 mais 2 mais 4, que é igual a 8. Já achamos o ano universal. Depois a gente vai falar sobre ele, mas para entender que é um cálculo muito simples. Consequentemente, quando a gente pensa em 2023, né? Então, se eu fosse pegar aqui, que a gente já vai precisar desse cálculo também. Então, eu apago esse número 4 aqui. Então, 2023. 2 mais 0 mais 2 mais 3 dá 7. Então, é importante que a gente grave que 2023 foi um ano 7 e 2024 um ano 8. Perfeito. Porque isso agora vai definir o ano pessoal que a gente vai aprender a calcular. Combinado. Então esse é o cálculo que vale para o nosso ano e agora é o cálculo que vale para você de acordo com a sua data de nascimento, seu aniversário. E só como que funciona? Inclusive eu estava assistindo você falando lá que você até eu vi você falando sobre a questão da numerologia e o final, não sei se eu tô certo ou não. Como que funciona? O ano pessoal, a soma ela é muito simples, porém a gente tem que ter uma atenção especial no final ali da soma. Então vamos lá. O que a gente precisa para aprender a calcular, né? Descobrir o nosso ano pessoal? Somar o dia do nosso aniversário mais o mês do nosso aniversário, então até aí, ok. E aqui está o principal, eu vou anotar. O ano do último aniversário, então não é o ano de nascimento. Então o que a gente vai pensar? Então, ó, dia... Eu que nasci, por exemplo, dia 25/5, eu vou anotar o ano passado, porque maio não chegou ainda. Exatamente. É até mais fácil da gente entender assim, ó. Por exemplo, todas as pessoas de 10 de janeiro pra frente, se elas quiserem calcular o ano pessoal delas hoje, né? Aliás, de 10 de janeiro para 9 de janeiro, na verdade, ontem. Se elas quiserem calcular o ano pessoal delas hoje, elas têm que calcular ainda com o ano de 2023. Por isso que no aniversário a gente fala Feliz Ano Novo, porque é um Feliz Ano Novo pessoal. Total. Eu até gosto de dizer, Pan, que assim, ó, o ano pessoal, ele rege 80% da nossa vida e o ano universal, 20%, quando a gente fala de transformações e momento propício. Então, ó, como que a gente calcula? Então, o dia mais o mês mais o ano. Minha letra é um pouquinho de criança, mas acho que dá pra entender dá aqui, pra entender, né? Dá. Então, o ano do último aniversário, tá? Tá, então vamos, ano do último aniversário, a gente não pode esquecer isso. Vamos lá, posso fazer o seu aqui? Pode, por favor. É 25/5 de 2023. 25...
E aí você em casa vai fazendo junto com a gente. Então, vamos e lá. depois Então, vamos entender o significado de cada um desses números. o da Pamela, 25. Já tô até colocando em formato aqui já do da Tá soma, ótimo. que a gente sempre tem que somar. Então, 25 do 5. Lembra que eu fiz a soma agora há pouco de 2023 e deu Sim, 7? já podemos colocar 7. Exatamente. E a pessoa que não fez aniversário coloca, que já fez aniversário esse ano, coloca 8. Então, ó, 25 do seu aniversário, do dia, 5 que é o mês de maio e 2023 que é a soma no final dá 7, né? Então, somando dá aqui, ó, 2 mais 5, 7, com mais 7 ali, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ó. O resultado final aqui deu 19. Então, o que a gente faz? Paulinho, deu um número duplo. Soma novamente. A gente tem que chegar em um resultado apenas de 1 a 9. E isso vale para todos os números? Isso vale para todos os números. Nesse cálculo de ano pessoal, a gente não considera o 11 e o 22, até para facilitar a pessoa a entender. Então, sempre chegar num resultado de 1 a 9. E é interessante até o teu cálculo, o seu resultado, porque é uma dúvida de muitas pessoas. 1 mais 9, então, Paulinho, aqui deu 10. Eu somo novamente? Soma novamente. Então, 1 mais 0 igual a 1. Nossa, inclusive você está no melhor ano, tá? Você de um ciclo de 9 jura? anos. Maravilhoso. Isso tem a ver com recomeço? Porque é 100%. cíclico, Aham, já que é totalmente. Eles sempre vão acontecer de forma cíclica e de 1 a 9. 1 a 9, 1 a 9 até o último dia de vida. Uma coisa que é interessante, você aprendendo a calcular e se você gravar direitinho o seu ano pessoal, você nunca mais precisa fazer. Que ano que vem é 2. Exatamente. E aí você vai seguindo a ordem. E aí é só ter o númerozinho, o significado anotado para ir acompanhando. Agora, o que é legal? Fora o nosso ano pessoal e o ano universal, eles se conversam, né? Que é até o que eu falei, às vezes o ano e o ano pessoal e universal, eles têm a mesma vibração, então isso potencializa, tá? Então, só para lembrar novamente, quem já fez aniversário em 2024, o final aqui, onde a gente coloca o ano, tem que ser o número 8, por conta da soma de 2024. Quem ainda não fez aniversário, a soma é com 2023, que é o número 7, tá? A sominha lá já da data normal. Sempre para não confundir. E não tem como dar outros 2 anos, é só apenas 2023, 2024. Ou seja, o meu ano pessoal vai mudar em maio. Exatamente. Então, em maio, eu deixo o número 1 e passo para o número 2. Exatamente. E aí você vai viver a sequência normalmente. Tá? E as pessoas perguntam, mas como assim, né? A gente está em 2023, lá em 2023 a gente calcula o que a gente vai viver agora? Sim, justamente por conta do nosso dia de nascimento. Eu falo que nunca é à toa o dia que a gente nasce, né? Eu falo que ele marca muito o nosso propósito de vida e é a partir dali que a gente consegue entender essa sequência. Vamos descobrir então o que significa cada um desses números? Uhum. Você quer começar pela ordem ou vamos já para o ano universal? Vamos pela ordem, que a gente já fala do ano universal junto com o ano 8, pessoal já somou, tá? deixa anotadinho aí. E agora vamos começar logo com o meu ano, que é o 1, né? Que pode ser o seu também. Vamos lá. O ano 1, eu falo que ele é o principal ano de um ciclo de 9 anos, porque ele é o ano do início, ele é o ano da força, da iniciativa, da proatividade. Por isso que eu geralmente falo que ele é o principal. Tudo que a gente planta em ano 1 reverbera, ou seja, tem consequências nos próximos 8 anos. Consequências boas, né? Digamos assim, se a pessoa fizer tudo certinho. É como se fosse um jardim ali, com a terra totalmente adubada. Tudo que a gente jogar de semente vai germinar, vai crescer. Por isso a importância em ano 1 estarmos mais ativos, tirar aqueles projetos do papel, a gente ficar mais enérgico, sabe, querendo começar muitas coisas, até demais, tem que aprender a ter foco no ano 1 por conta dessa mente muito ativa, literalmente de início. Por isso que eu gosto de dizer que de todos os anos novos, o ano 1 é o principal ano de um ciclo de 9 anos. E é um ano de fazer acontecer, então. Totalmente, totalmente. Eu falo que, Paulinho, como que eu vou sentir isso na minha vida? Vão passar muitas oportunidades, né, e ideias de inícios de projetos, início de um emprego novo, de um relacionamento novo, inícios de todas as formas. É um ano muito bom para isso. Eu falo que é o ano das oportunidades. Ano 2. Ano 2, ele é o ano das relações interpessoais e afetivas. Eu falo que o 2 é o que veio unir, agregar, compartilhar. Então, já que no ano 1 a gente pensou na independência no início, né, na proatividade, o ano 2 a gente veio aprender a criar laços. Ou seja, é um ótimo ano para a gente ter relações, criar novas relações profissionais, da gente se aproximar mais das pessoas, da gente se conectar mais com o ser humano, aprender a ter mais paciência, aprender a ouvir.
E para quem tá solteiro, eu sempre gosto de falar isso porque as pessoas adoram saber. Quem tá solteiro, o ano 2, ele é um ano muito bom para início de um relacionamento. Para quem está num relacionamento, ele é um ótimo ano para nutrir mais ainda essa relação, né? Eu falo que, inclusive, a gente trabalhar mais a comunicação dentro de um relacionamento, mas para quem está solteiro, principalmente, aí é uma oportunidade. Tem o ano do relacionamento, seja amoroso ou então qualquer outro tipo de relacionamento. Totalmente. Ano 3. Ano 3 ele é o ano da expansão, do crescimento, do amadurecimento, da criatividade. E o que acontece? Eu falo que no ano 3, ainda mais dentro de um ano 8, que depois eu faço essa relação, eu falo que o 3 ele veio trazer muito a questão da comunicação, da fala. Eu falo que ele é um ano que ele instiga a gente a se expressar mais, a falar mais, a se expor mais. E também ele é o ano da fertilidade. Quem quiser engravidar, no 3, maravilhoso. Quem não quiser, tomar cuidado redobrado, que a fertilidade fica rodeando. Tanto ano 3, quanto ano 6 e ano 9. Eu engravidei no 9. Você engravidou no 9? Exatamente. Ou seja, está no ano agora exatamente isso, não é à toa. Sempre o ano 3, 6 e 9 são os anos que podem surgir fertilidade, mas principalmente o ano 3. Eu falo que essa é a ordem, né? Do maior para o menor. Só que os 3 são bem propícios. E o ano 3 trabalhar muito mais também a criatividade, mais leveza e aprender também a se conectar mais, a desacelerar um pouco. Sabe aquela pessoa que às vezes é muito agitada, não para respirar? É um ano importante, afinal ele já é por si só agitado. Ano 4. 4, ele é o ano do trabalho, da organização, do planejamento, dedicação, persistência, foco, disciplina. E eu quero colocar uma observação nesse ano 4, junto com esse ano 8 que a gente vai viver, né? Porque ambos os números, eles falam de conquistas, né? Então, conquistas, organização financeira, crescimento financeiro. Então, o ano 4, para a vida profissional, ele tem tudo para ser um ano maravilhoso. Afinal, ele é um ano eu falo que é organizar a nossa casa, novas propostas de emprego. Para quem está em emprego, é um ano muito bom para ascensão, para promoção, para aumento salarial. Sabe? Então eu pra falo quem tá desempregado é bom para encontrar emprego? Muito, muito mesmo. O ano 4, assim, obviamente a gente não vai pensar, inclusive para quem não está em ano 4 e está desempregado, meu Deus, espera só ano 4, não, mas de todos é o que mais fica favorável. É como se passassem várias oportunidades, sabe? De emprego. Talvez a pessoa ali fique até, sabe, tipo, realmente ela pode até estranhar isso, mas o ano 4 ele é muito bom, tá? Então para organizar a nossa casa, a nossa vida e principalmente a vida profissional. O número que rege o ano aponta o foco, o que vai estar com os caminhos mais abertos. Exatamente. Isso não significa que o restante dos números não influencie o meu ano? Exatamente isso. Então, ou seja, o ano pessoal é como se ele fosse o nosso direcionador. Tem até uma forma que eu gosto de explicar para as pessoas pensando assim, Paulinho, mas o ano pessoal, então o que é? É uma adivinhação? Como que funciona? Pensa naquele dia, igual hoje, inclusive aqui em São Paulo, aquele calor que a gente às vezes olha para o céu e fala, meu Deus, hoje é um dia maravilhoso para a gente ficar pegando piscina, ali tomando sol, pegando piscina. E se a gente de fato puder fazer isso, a gente vai sentir muito bem, tipo, nossa, que delícia, consegui hoje descansar. Ou seja, por que aconteceu isso? Porque é um momento favorável. O sol, ele pede praia, ele pede piscina. O frio, ele vai pedir ali, né, assistir um filme debaixo das cobertas. O ano é como se fosse o nosso solzinho. Então, ou seja, se ele é um ano do trabalho, ele é um ano que ele fica muito mais favorável, sabe? As portas, elas se abrem muito mais. Então, isso é uma forma mais simples de entendermos como que a gente utiliza a energia do nosso ano pessoal. Perfeito. Num dia ensolarado, você pode ver filme com a coberta, mas aí você precisa de um ar-condicionado. Exatamente, e porque isso fica vale desconfortável. pro ano também, né? Exatamente. Não vai ser tão fácil, mas não é que é impossível. Exatamente. Ano 5. 5, ele é o número da liberdade, das transformações, das viagens, das mudanças. Ele é o ano de se abrir para o novo, inclusive oportunidades de sair da zona de conforto. Primeiro que o ano 5 ele é maravilhoso, mas para aquelas pessoas que às vezes têm muito medo de mudança, a princípio ele pode ser um pouco desconfortável. Mas por quê? Porque ele vai induzir, ele vai deixar favorável a pessoa, sinais para a pessoa se abrir para o novo. Às vezes é uma mudança de emprego, pode ser um relacionamento que já não está bom e a pessoa está se sentindo sufocada. Então eu falo que ele é o momento da gente se permitir. E muitas vezes, né, eu falo que as nossas conquistas, ela vem quando a gente aprende e se permite arriscar, né, a coisas novas. Então ele é um ótimo momento para isso. Mudança de casa, mudança de emprego, viagens. Eu falo que ele é um ano muito propício para isso e de muitas experiências. Muito movimento, então, né, no ano 5. Tanto 5 quanto o número 3. São anos de muito movimento. Ano 6.
6, o outro ano aí que as pessoas gostam quando se fala de relacionamento. 6 é o ano do amor, da família, da afetividade, da paz, da calma, da harmonia. E ele é o ano do casamento. Então vamos lá. Primeiro para as pessoas que estão solteiras e querem encontrar alguém. O ano 6, tanto o ano 2 quanto o ano 6, os mais propícios. Paulinho, estou num relacionamento e tá tudo ok? Ano bom para nutrir mais essa relação. Paulinho, estou no ano 6 e meu relacionamento está um caco. Seja mais verdadeiro com as suas emoções, né? Porque o ano 6 ele pede isso. E ele é o ano da casa, a gente se sente mais caseiro, a gente se sente muito mais conectado com o nosso lar, sabe? Muito mais ali fechadinho e tá tudo bem. Eu falo que nós queremos estar mais com os nossos, as pessoas mais íntimas da nossa vida. Então o ano 6 ele é para isso e cuidar muito também do lado emocional. Que bacana isso. Então, na hora que a gente busca um numerólogo, a gente também consegue planejar um pouco as nossas metas de acordo com os nossos anos? Exatamente. Eu falo que é como se servisse como um GPS, um manual de instrução, em que a gente consegue entender o momento que a gente está vivendo e qual caminho a gente pode pegar menos obstáculo. E isso faz a vida fluir muito melhor. Então eu falo que funciona como um direcionamento. Muito legal. Bom, estamos no ano 6, ainda falta o ano 7, o ano 8 e o ano 9. E teremos também a explicação desse ano que nos rege, que é o ano 8. Eu volto já. Tranquilo. Vou dar um recado e aí a gente segue esse papo, né? Pra que espera. Vamos lá, Paulo. Bora. Ano 7, eu falo que ele é o ano do autoconhecimento, da sabedoria, dos estudos aprendizados, mas principalmente, vamos lá, é o ano da introspecção, dos questionamentos, das dúvidas. Por que eu gosto de frisar isso? Ano 7, às vezes, chega pra pessoa, ela se sente, Paulinho, eu tô me sentindo muito mais reservada, não quero sair, parece que eu não quero socializar, tô mais no meu canto, será que tá acontecendo alguma coisa, desviei do meu propósito? E não. A proposta do ano 7 é fazer que a gente fique mais recluso, ou seja, fique mais reservadinho, olhando mais para dentro de si. Basicamente é isso que eu falo que o ano 7 ele traz, uma viagem para dentro de si. Porque nós vivemos hoje num mundo muito agitado, muitas coisas acontecendo. Quando foi a última vez que a gente parou para ficar com a gente mesmo? Não é? Sem um aparelho celular. É uma ótima pergunta a se fazer. Né? Eu falo que às vezes o silêncio ele é ensurdecedor, o nosso próprio silêncio. Às vezes eu tô lá no meu quarto, parece que é estranho, não vou, ou agora eu quero ficar um momento, ou sem televisão, ou sem rádio, ou sem celular, nada ali, só para eu ficar 5 minutinhos comigo. Para muitas pessoas isso torna até desconfortável, porque a gente perdeu esse costume. O ano 7, ele traz isso muito à tona, a gente voltar para a nossa essência. Então ele é um ano muito bom para buscar espiritualidade. E quando eu falo buscar espiritualidade, independente do que seja, formas que a pessoa ela gosta, ela se sente bem para se conectar com ela mesma, pode ser através de religião, de terapias, de autoconhecimento, filosofias de vida, independente, mas buscar muita espiritualidade em ano 7. Esses significados dos anos, eles vêm da onde? Porque quando a gente fala dos signos, é em relação aos planetas, certo? Isso, exatamente. E os números? Então, olha que interessante, os números básicos da numerologia, que foi lá de 500 a 600 anos antes de Cristo, né? Uma coisa bem milenar. Foi estabelecido uma série de características para cada número e sempre rege do número 1 a 9, 11 e 22. 11 e 22 são outros dois números, os únicos números duplos, né, que tem na numerologia pitagórica, e cada um já vem com essa gama de informações. E quando a gente percebe, ou vai ler todos os números, a gente consegue perceber que todo e qualquer tipo de característica que uma pessoa poderia ter está englobado nesses 11 números. Igual quando a gente fala geminiano é desse jeito, ariano é desse jeito. Sim. O signo carrega essa personalidade, o número carrega, enfim, esse peso, essa energia. Basicamente também a personalidade, né? Eu falo que numerologia e astrologia, elas andam ali lado a lado. Uma não é igual à outra, mas uma complementa a outra, né? Então, da mesma forma que o canceriano, ele tem aquela coisa, né, afetiva, familiar, o número 6, ele é assim. Não que exista uma regra oficial de, o 6, ele é o representante do signo de câncer. Não, mas muito do significado se assemelha, entendeu? Perfeito. Chegamos no número 8, que pode ser o seu número e é também o número deste ano. Exatamente. Vou até primeiro explicar o 8 no ano universal. Eu falo que tem 3 grandes ali significados, né? Primeiro que eu falo que ele é o ano das conquistas, da justiça e da colheita. Por que conquistas? O 8 ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre finanças, ele fala sobre a matéria, né? Tudo na nossa vida aqui que é material, que a gente pode adquirir, que a gente pode comprar. Então ele é um momento muito bom para conquista. O número 8 ele é um número muito bom para conquistas.
No ano 8, tudo fica muito mais propício. Pode ser um investimento diferente, a compra de uma casa, alguma aquisição, ou para aquela pessoa que está com o Paulinho, mas não consigo ter nenhuma aquisição porque eu estou cheio de dívida. O ano 8 ele ajuda muito a desenrolar dívidas, ou seja, ajustar, sabe, ali também a nossa casa interna, as nossas finanças. Nossa, um excelente ano. Sim, ele para a organização financeira, ele é maravilhoso. Então pensar que quando a gente pensa isso a nível mundial, ele é um ano muito bom para a gente realmente colocar ordem na casa. E o 8 ele fala sobre justiça. Então quando a gente fala de governos em geral, é um assunto que vai vir muito à tona no mundo. Isso fica muito em evidência. E pegando isso como gancho, quando eu falo que é o ano da verdade, né? Olha, ser justo e honesto não deveria ser uma característica natural de qualquer pessoa? Sim. Porém, número 8, ele pede que isso seja muito mais forte. Eu vou dar um exemplo que acontece no ano 8, quando alguém se torna uma pessoa justa e desonesta. A verdade, ela vem à tona. Parece que a mentira ela tem uma perna muito curta e traz um impacto negativo na verdade daquela pessoa. E às vezes você está me assistindo e pensa, Paulo, mas não sou desonesto com ninguém. A gente às vezes é desonesto com a gente mesmo e não percebe. Quando você está num relacionamento que você não está feliz, quando você está num trabalho que você não está feliz, quando a gente empurra com a barriga algo que não tem a ver com a nossa verdade, ou sendo mais simples, quando você diz um sim querendo dizer um não. Esse ano isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Ou se acontecer, a pessoa ela sente aquele impacto muito forte. Entende? Então, ou seja, o impacto ele não vem com a mesma medida do meu desconforto, do meu não. Parece que vem muito mais forte. Porque ele quer jogar na nossa cara e mostrar, olha, precisa, sabe, ter mais transparência. Basicamente e tudo isso é isso. É em relação ao ano universal ou ao ano pessoal? Aos dois. Quando a gente fala, então, do universal, tem muito a ver com essa questão mesmo do planeta como um todo. É um ano muito da verdade e até mesmo essa questão de países, assim, muitas coisas vêm à tona para serem resolvidas. E no ano pessoal é onde vale essa parte que eu falei, então, de dinheiro, de conquistas, de investimentos. Imagina uma pessoa que está no ano 8 vivendo um ano 8 universal. Vai ser muito intenso. Total. A partir de julho vai acontecer isso. Sempre o meu ano ele anda junto a partir de julho. Então, sempre tudo é muito dobrado. O que pode ser muito bom se a pessoa estiver em equilíbrio, ou pode trazer preocupação se a pessoa estiver em desequilíbrio. Sem ele é um ano de dúvida. ganhar muito dinheiro, ou quando eu falo perder, é se a pessoa está fora do mapa, né? Ou seja, ela está totalmente ausente, aí sim ela vai ter desequilíbrio. Caso contrário, não. E quando a gente fala também de colheita, é uma colheita dos 7 últimos anos. Afinal, se o ano 9 ele é o último ano do ciclo, ano 8 eu falo que é o ano da gente de pagar as dívidas. Lembra que eu falei lá no ano 1, Pamela, que eu falei, o principal ano? Eu até falei da semente. É aqui que a gente vai ver se aquilo... Plante para colher. Exatamente. Aqui que a gente vai ver se vai ter colheita ou se não vai ter nenhuma colheita. Se tiver colheita, são muito boas. São muitas conquistas que as pessoas podem ter nesse ano. Se não tiver feito colheita lá no ano 1, ele é um ano que ele, a princípio, não traz nada. A pessoa ela vai sentir na prática. Só que dá para mudar? Dá. Ela justamente aproveitar o ano 8 para pagar essas dívidas, digamos assim. E aí encerramos com o ano 9. Ano 9, tem muitas pessoas que adoram o ano 9, tem muitas pessoas que têm medo do ano 9. Eu, particularmente, vou tranquilizar todo mundo, por quê? Ele é o ano das finalizações, dos encerramentos, do fim de ciclo. Por que para muitas pessoas isso se torna desconfortável? Elas geralmente têm dificuldade. Quantas vezes a gente tem dificuldade, né, de encerrar ciclos, se posicionar? Então, o ano 9, ele pede isso. É aquela famosa frase que eu sempre gosto de dizer, que ela parece uma frase ruim, mas não é, que é o seguinte: no ano 9, tudo que está ruim na tua vida, apenas o que está ruim e desgastado, eu brinco que o ano 9, ele dá um jeitinho ali de dar uma piorada. Mas por que, por incrível que pareça, isso não é ruim? Se aquilo já estava desgastado na nossa vida, por que raios ainda está ali? Então o ano 9 é como se ele fosse aquele amigo que está dando um toque e colocando mais a verdade na nossa cara, sabe? Ou aquele sinal que a gente está esperando do universo e aí vem uma pedrada na nossa cabeça para a gente olhar mesmo. Basicamente é o ano 9, então ele deixa as coisas muito mais evidentes. Inclusive é mais fácil entendermos o que vai fazer parte do meu novo ciclo, coisas que continuam na nossa vida, não tem nenhum tipo de desgaste, e coisas que já estão ruins. Então, por exemplo, um relacionamento que já está levando ali mais ou menos, ano 9, eu falo que ele decai. É ano de arrumar armário, né? Exatamente. Meio que arrumar a casa para iniciar esse ciclo no ano 1. Exatamente. E não se preocupar, o que estiver bom na vida não vai mudar, porque as pessoas têm medo por conta de, principalmente, relacionamentos. Nossa, Paulo, mas será que então o ano que eu termino meu relacionamento, se o relacionamento estiver bom, não se preocupar. Porque se estiver ruim, a pessoa ela já vai saber. Está muito mais na cara.
Maravilhoso, Paulo. Aprendemos a fazer o né? cálculo, o significado de cada um dos anos e agora é só aproveitar essa energia. Com certeza. E que todos nós tenhamos um excelente 2024. Com certeza. Ano 8 tem tudo para ser bom. Vamos torcer por isso. Vamos lá. Você encontra o Paulo no @paulonumerólogo, @paulonumerólogo, com muito conteúdo. Tudo isso também está por lá explicadinho para você. Então siga @paulonumerólogo e por lá as pessoas podem também marcar atendimentos com você. Total. Tudo pelo meu Instagram, ali no link da bio. E até mesmo também agora no YouTube do Mulheres também já tem um vídeo lá explicando também passo a passo também, que quem quiser. legal. Então encontre também, busque no nosso canal do YouTube.